Bom, pessoal, bom dia mais uma vez. Vamos lá, calendário 2025. Só fazendo um geral, né, uma revisão geral aqui. Talvez alguns já tenham visto esse tipo de slide, alguns slides que eu vou começar aqui a apresentar, mas só para estar colocando todos vocês na mesma página. Hoje, o nosso projeto setorial, em parceria com a Apex Brasil, atende as categorias de biscoitos, massas, pães e bolos que eram tradicionais do projeto, além de cereais, trigo, farinha, misturas, tapioca, né? E aí inclui pão de queijo, né? Panetone, enfim, esses eram os produtos carro-chefe, sempre foram, né, do nosso projeto setorial. E mais recentemente, então desde 2022, a gente passou a atender as categorias de molhos, geleias e temperos, tá? Então, deixa eu só colocar como ADM. Pronto. Aí, Rê, vai me ajudando aí admitindo o pessoal, tá bom? Bom, é, então a gente já tem essas categorias participando, inclusive, das ações, né? A gente tem principalmente empresas de molhos e geleias, mas a gente tem feito prospecção aí de empresas, né, da categoria de temperos, entre outras aí, que são correlacionadas à nossa indústria. Até porque não tem outros projetos setoriais que atendem essas categorias de produtos, então houve um alinhamento com a Apex Brasil para que a gente pudesse atender, tá? Então, se vocês, e aí a gente tem metas para cumprir do projeto setorial, tá? Empresas participantes. Então, esse ano, por exemplo, de 2024, nós temos que ter 90 oficialmente lá no nosso sistema de controle do projeto, né, com a Apex Brasil, tá? Esse número, a gente está próximo, estamos com 88 empresas. Então, assim, o trabalho que a gente faz, se vocês puderem colaborar para divulgar para colegas, né, desses ramos de produtos participarem, ficaremos super gratos, tá? Então, puxa, eu descobri aqui uma empresa de geleia, uma empresa de biscoito, né? Enfim, avisa pra gente, né? Informa, passa informações para essa empresa a respeito do projeto. Então, é um trabalho conjunto, eu falo, né? Por quê? Porque, mas aí eu estou ajudando a trazer mais concorrentes para o projeto. Não, gente, vocês estão ajudando o projeto, né? Continuar, né? Porque são regras da Apex Brasil, a gente precisa ter novas empresas dentro do projeto, e isso vai ser contínuo, tá? Em 2025, 2026, a gente vai continuar tendo essa necessidade de aumento de é, número de participantes aí do convênio. Ó, o meu áudio, por enquanto, pelo que eu tô vendo, tá tudo ok, tá? Me avisa em qualquer problema, tá? Bom, as categorias de produtos estão alinhadas com o que a gente está olhando em relação aos aspectos mercadológicos, tá? Então, a gente tem feito ações, estamos planejando as feiras, os eventos internacionais, tá? Com base nesses, vamos dizer, 5 segmentos, tá? Porque cada um deles tem uma particularidade. Os produtos tradicionais são aqueles que são core business da própria associação, né? Então, a gente está falando de produtos que são posicionados no varejo, etc. E aí a gente tem um foco numa ação, olhando para um distribuidor, importador, que vai colocar o produto de vocês no supermercado, no varejo. E aí pode ser também em mercearias, lojinhas, ou seja, varejo moderno ou o varejo tradicional, tá? Então, é produto tradicional do setor no varejo moderno ou varejo tradicional. Os grupos de produtos free from, sem glúten, sem lactose, sem açúcar orgânico que nós temos dentro do projeto, já possuem algumas características diferentes em relação ao posicionamento no mercado. Pode ser no varejo tradicional ou moderno, mas existem essas particularidades de onde posicionar. Nem todos os estabelecimentos estão abertos, etc. Então, quando a gente faz alguma ação voltada para esse grupo, é olhando por essas particularidades e porque é um segmento que está em fase de expansão e, notadamente, né, para aqueles que acompanham os eventos internacionais, a busca por produtos mais saudáveis, né? E aí, não estou aqui caracterizando que o Free From 100% saudável, etc., né? Enfim,
mas só destacando que muitas vezes o produto precisa de um olhar especial para posicionamento no mercado internacional. E aí a característica, né, do comprador internacional é, né, ter essa necessidade de um olhar em relação aos eventos que a gente faz. Marcas próprias, e aí eu acho que muitos de vocês já estão nesse segmento, inclusive as feiras que a gente faz, né? Então, PLMA Chicago, né? PLMA Amsterdã, entre outros eventos que a gente vai apresentar um pouquinho. Então, a venda do produto de vocês para clientes internacionais, na marca desse cliente, né? E aí, de novo, a gente está falando do varejo, né? Então, fazer o produto na marca do supermercado Cencosud, é, enfim, né? As redes de supermercados internacionais, né? Trader Joe's, Whole Foods nos Estados Unidos, Publix e por aí vai, né? Então, a gente já tem também um grupo de ações voltado para esse segmento. Food service e produtos congelados são os dois segmentos que a gente vai passar a desenvolver um pouco mais durante este convênio que vai até abril de 2026, tá? Então, a gente começou em maio desse ano e vamos até abril de 2026. O food service, a gente tem aí um entendimento da necessidade para alguns grupos de produtos, então não é algo que está, vamos dizer assim, simples ou fácil para todas as categorias de produtos que a gente atende, mas nós já observamos muitas empresas interessadas que já estão atuando nesse segmento no mercado internacional. Então, de novo, um trabalho aí pensando, né, em produtos que são disponibilizados em hotéis, restaurantes, bares, cafeterias, né, até mesmo cruzeiros marítimos, companhias aéreas, serviços de alimentação, tá? E os congelados que têm a particularidade, né, do produto precisar estar posicionado em câmaras refrigeradas, etc. E aí não é todo comprador que está estruturado, né, e apto a trabalhar com produto congelado. E aí não só do ponto de vista de importador, distribuidor, mas também do ponto de vista de varejo, ou seja, onde posicionar esse produto. Então, o olhar específico para esse grupo de produtos, pensando justamente nessas particularidades, tá? Bom, e aí, em termos de maturidade, todos vocês são bem-vindos dentro do projeto, né? Então, empresas que não exportam, que estão começando a exportação, empresas que já exportam, mas ainda de forma irregular, exportam um ano, exportam o outro, empresas que já exportam pelo menos uma vez ao ano para mais de um, dois, três, cinco, 10 países, e aí o avanço disso, né? O aumento do volume e também destinos de exportação. E aquela empresa também, que aí no final dessa cadeia aí de maturidade, que já tem uma empresa adquirida no exterior, a gente tem visto movimentos do nosso setor nesse sentido, né? Então, empresas brasileiras que estão comprando empresas no exterior, né? E, obviamente, aquelas empresas que fizeram fábrica no exterior, tá? Então, esses dois movimentos, obviamente, levando em consideração empresas nacionais. Aqui a gente não leva em consideração a empresa internacional ou multinacional, perdão, que faz parte do projeto. A gente tem alguns casos. Então, a Nissin, por exemplo, faz parte do nosso projeto. E aí a operação, a gente leva em consideração a operação do Brasil. A operação do Brasil pode fazer o quê, né? A Nestlé, Mondelez, PepsiCo, Bimbo, outras multinacionais, Barilla, né? Que são associadas à Abimap, que eventualmente interagem conosco do projeto, Archer também, nós não consideramos nesse último grau de maturidade exportadora, levando em consideração que a gente está avaliando o que acontece da matriz ou da instalação aqui do Brasil para o mundo, tá? Então, de novo, essas são as premissas que a gente tem para olhar para o nosso grupo de empresas. Os nossos mercados-alvos, e aí lembrando que as ações do projeto, elas são direcionadas pensando nesses países, tá? Então, se a gente vai fazer uma ação, uma missão empresarial para Bolívia, ué, mas Bolívia não é mercado-alvo do projeto, então por que que a gente vai fazer? Né? E aí a gente tem que ter uma justificativa técnica razoável para apresentar para a Apex. Normalmente, a Apex Brasil não vai autorizar ações que não impactem ou que não estejam relacionadas aos mercados-alvos do nosso projeto.
feiras, missões e até mesmo convite para os compradores internacionais participarem das nossas rodadas. Então, é importante vocês estarem cientes dessa lista de países, né? A gente tem alguns que a gente pode considerar mercados prioritários, ou seja, que a gente tem um foco, que a gente tem interesse em desenvolver mais, fazer mais ações, e os que a gente considera secundários, são países de estudo, são países que a gente não vai trabalhar uma ação específica, mas que fazem parte do nosso rol de países, tá? Aqui a gente não vai fazer distinção de qual é qual, porque todos eles têm a sua importância, tá? Então, não vou ler aí todas, o D que vocês estão vendo no slide, né? E o O, desafios e oportunidades para cada um desses mercados, tá? Mas a gente tem bastante coisa nos Estados Unidos, né? Então, bastante evento, iniciativas com foco no mercado americano, né, o maior mercado consumidor dos produtos da cesta do nosso projeto, né, no mundo. Então, não é à toa. E o desafio de trabalhar o mercado americano, acho que para quem já está lá sabe, a complexidade que é vender para o mercado americano, né? E aí, obviamente, os países da América Latina têm a sua importância, né? A gente tem aí por volta de 60% das exportações do projeto para os países da América do Sul, não falo nem latina, tá? E aí a gente tem três países, né, nessa região, então Colômbia, Peru e Chile, né? O México está aí, e aí o México é um mercado desafiador, já foi, voltou como mercado-alvo do projeto, então a gente pretende fazer uma missão empresarial para lá, justamente para desenvolver esse mercado. E aí a gente tem os outros mercados aí, Portugal está muito presente aí na nossa agenda por conta das restrições regulatórias que nós temos, né, na União Europeia. E aí a gente tem enfrentado muita dificuldade, então ele está no rol de alvos do nosso projeto. Primeiro porque nós temos uma feira importante na Europa, né, duas, na verdade, mas também porque é um mercado que a gente vem perdendo participação. Então a gente precisa monitorar, né, e aí ações específicas voltadas para isso. E por fim, né, a África do Sul, Arábia Saudita e China, que são mercados em que ainda a gente não está muito presente e a gente vai ter ações direcionadas pensando nesses mercados também. Bom, vamos direto ao nosso calendário. Até o final do ano, até, até agora tudo bem, né, pessoal? Então, enfim, coloquem aí as mensagens e aí fiquem à vontade para interagir comigo aqui durante a apresentação. Nós temos aí previsto, né, iniciativas no final do ano. Eu não coloquei o mês de setembro, até porque a gente já está com as atividades em andamento. A gente vai fazer duas feiras, né? A Renata já está se preparando aí para ir para America Food and Beverage Miami. Alguns de vocês estarão conosco lá, né? E na sequência a gente vai fazer a Expo Alimentar no Peru, tá? Em outubro, a gente tem uma atividade que a gente vai iniciar, provavelmente ainda no mês de setembro, mas assim, mais categoricamente pela estrutura, tudo, em outubro, e é um programa de capacitação que a gente quer envolver P&D, qualidade de vocês, pensando nas marcas próprias. Então, a dificuldade de vocês trabalharem o tema de marcas próprias internamente dentro da empresa, né? Com uma especialista de alimentos, alguns de vocês já devem conhecer, que é a Cantarshell, que é americana, de origem indiana, né? E que já esteve com a gente esse ano, inclusive, estava com a gente no congresso da Abimap, que aconteceu em Foz do Iguaçu, e ela vai interagir com vocês, especialmente por conta do tema de marcas próprias, até por conta da presença dela na PLMA, né, que é a Associação de Marcas Próprias dos Estados Unidos, tá? Então, logo, logo vocês vão receber essas informações. Nós temos aí os workshops na Bimap International para mulheres, a gente vai ter uma edição para a América do Sul e um webinar, e a gente fez um estudo em parceria com uma empresa de consultoria para molhos, geleias e temperos, então está marcado aí já como save the date, para quem for aí do segmento, já deixa agendado aí dia 11 de outubro, a gente vai acertar direitinho o horário e vai comunicar você, tá? Novembro, nós temos a feira de marcas próprias em Chicago. Vai ser o maior grupo de empresas que a gente vai levar esse ano para uma feira internacional, né? Algumas empresas, infelizmente, não conseguiram um stand, e isso vai começar, assim,
bater na realidade de todo mundo, que agora, a partir de agora, está muito claro para nós, da organização do projeto, que não haverá vagas para todo mundo. Então, a gente vai ter lista de espera, eventualmente, algumas iniciativas pontuais que a gente vai tentar para levar vocês, do tipo prospecção, né, etc. Mas, como expositor, a gente vai ter limitação por conta da limitação orçamentária que a gente tem do projeto. Vocês estão vendo desde o início do ano a escalada do dólar e do euro, né? Então, os custos para a gente poder bancar as ações com recursos Apex, a gente recebe e é definido o nosso orçamento do projeto setorial em reais, mas os nossos pagamentos são em dólar ou em euro. Então, o mesmo valor que a gente orçou em reais, a gente vai ter que pagar agora, considerando dólar e euro, dólar aí acima, muitas vezes, de 5,50. E o nosso projeto setorial, para vocês saberem, foi orçado com dólar a R$ 5, né? Ou seja, temos aí que ajustar financeiramente isso. Portanto, as limitações, de espaço também tem essa questão aí como justificativa. Vamos ter, então, como consequência, né, o que acabei de mencionar de outubro, em novembro, a ação, né, com o apoio da Shell, que aí vamos ter um foco maior nas executivas empresárias que estarão conosco, e aí tem um rol de iniciativas com foco em mulheres, e aí por que esse recorte, né? Não que os homens não são importantes nessa agenda de marcas próprias, mas porque existe um grupo, uma coalizão da PLMA com foco em mulheres, né? E eles fazem encontros durante a feira. Então, a gente quer aproveitar a sintonia, né, do evento para que a gente possa colocar as nossas executivas em contato com executivas norte-americanas que fazem parte dessa coalizão de marcas próprias, tá? Que chama-se, inclusive, WISE, né? Women for Store Brands. Agora eu não me lembro exatamente a sigla, mas é as mulheres, né, voltadas para marcas próprias, né, lá nos Estados Unidos, tá? E vamos começar um trabalho focado em China. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse terceiro item aí do mês de novembro. E aí, assim, a gente tem um prazo de inscrição, tá, para as ações. Então, a gente está colocando, né, esse prazo que vocês estão vendo aqui na parte de baixo do slide, né, com manifestação de interesse. Vou colocar aqui um pointer, né? No dia 1º de novembro. Então, a gente vai mandar uma ficha para vocês, um formulário no Google, para vocês preencherem. Tem interesse de participar da ação A, B ou C, tá? Isso não vai ser para 2024, tá, gente? É só eu vou passar o slide e aí agora vocês vão ver o que que a gente pretende fazer em 2025. Então, vocês vão se manifestar para as ações de 2025, tá? Então, a gente quer dar um tempo adequado para vocês se manifestarem. Mas, assim, não deixem para preencher no dia 1º de novembro, tá? Então a gente vai ficar provocando vocês. Preencha, preencha, preencha. E aí por e-mail, por WhatsApp, depois não vai poder falar que não sabia, tá bom? Então eu peço de novo a colaboração de vocês, se manifestem. Rodrigo, eu não tenho interesse de participar de nada. Preenche mesmo assim, porque a gente precisa saber se você está participando daquele processo. E você está ciente, e mesmo, né, tendo X ações, você não tem interesse de participar de nenhuma delas. Tá tudo bem? Mas avisa para a gente preenchendo o formulário, tá? A gente vai deixar sempre um campo aberto para vocês darem sugestões. Então, por mais que vocês não participem de nenhuma ação, eventualmente no campo ali de sugestões, vocês vão poder sugerir alguma iniciativa que vocês não viram no nosso calendário que vocês gostariam de participar, tá? E aí a gente vai ter um gap de novembro até dezembro, até o final do ano, para receber os termos de adesão, tá? Então, o termo de adesão da ação, tá? Então, o termo de adesão da ação é aquela confirmação formal, documentada, com valores, etc., que você vai participar daquela ação, tá? E aí, os pagamentos, eventualmente, para as ações que vão acontecer em 2025, só ocorrerão em 2025. Mas a gente quer já fechar um grupo de empresas para participar das ações, principalmente para as ações do primeiro semestre. Por quê? Porque tem feira e se a gente não bloquear espaço,
a gente não vai ter espaço disponível para nós. Tá? Então, a gente precisa realmente da colaboração das empresas que tiverem interesse de participar dessas ações do primeiro semestre, para que vocês sinalizem e confirmem o termo de adesão o mais rápido possível, para que a gente possa garantir os espaços, ok? E aí, só para vocês saberem, a gente tem alguns outros eventos aqui paralelos no mês de outubro, tá? Então, a gente vai ter uma conferência aí da Biscuit People, é uma conferência mundial de biscoitos que vai acontecer em Curitiba, esse ano, tá? Então já aconteceu na Europa, etc. Então esse ano vai acontecer aqui no Brasil, de 1º a 4 de outubro. A Cial Paris, né? Que muitos de vocês vão participar. E o World Pasta Congress, que é um congresso, né, mundial de macarrão também. E aí nós, né, a BMAP, vamos participar de forma institucional, mas está aqui no nosso calendário. Então, esse evento, né, do World Pasta Congress vai acontecer nos Estados Unidos, ali bem próximo, né? Logo depois que, aí no último dia da Cial Paris, começa o evento na Filadélfia. Bom, eu falei de China, né? Então, só para vocês saberem, a gente tem feito uma série de iniciativas com esse foco, desde a pandemia, né? Então, o ano passado eu estive com o Eli da Bifum, acho que o Eli está aí conectado conosco. A gente já teve em outras iniciativas, né, juntos lá na China. Vitor Melão também, que é trader de algumas das empresas aqui do projeto. Já estivemos também lá na China, entre outras empresas, então Maricota, né, Marília já esteve em feira lá, enfim, a gente precisa agora ter um outro direcionamento em relação à China. Primeiro, porque nós não existimos online para o mercado chinês. Então, a gente precisa ter um site do projeto setorial, e aí com informações das empresas que têm interesse de trabalhar no mercado chinês em mandarim, num site que seja possível de navegar lá na China. Ou seja, se aquele comprador, importador, distribuidor tiver que utilizar VPN para poder entrar no site, primeiro, o site não vai abrir por completo, imagens não vão abrir, vai dar problema, vai ter quebra, nem todo o conteúdo abre com VPN. Então, não, a gente tem que ter um site que abra sem problema, sem restrição lá na China. Então, a gente fez, né, no último convênio, né? Então, começamos no final de 2022, ficamos boa parte do ano passado fazendo um projeto, né, do Box Experience com foco na China, e desse projeto tivemos uma série de aprendizados, inclusive a questão do site, que a gente não existe digitalmente para a China. Não adianta fazer impulsionamento no Google AdWords, sendo que o Google não funciona na China. A gente precisa ter as plataformas digitais que são utilizadas na China, então esse trabalho também vai incluir informações que a gente vai colocar na nossa página do WeChat da ABMAP, para o chinês ter acesso. Então, é uma forma da gente impulsionar os conteúdos que a gente vai ter nesse site. E uma coisa que a gente está analisando ainda, inclusive eu conversei com algumas pessoas ontem sobre isso, mas a Apex tem feito um trabalho com foco no Alibaba, né? O Alibaba não é para a China, é para o mundo, né? E aí tem um foco no B2B, né? É uma plataforma, né? Não diria que é um marketplace, né? Mas é uma plataforma digital em que as empresas podem colocar os seus produtos para que compradores internacionais visualizem e façam propostas de compra desses itens. Então, é muito interessante que a gente esteja presente. E a gente está analisando, então, a inclusão de uma página do projeto setorial para beneficiar todos. Como a gente não fechou esse assunto ainda com a Apex, eu não consigo apresentar hoje para vocês detalhes dessa iniciativa, mas estejam atentos. Se a sua empresa tem interesse nesse mercado, mantenha-se atento aos nossos comunicados no WhatsApp e no e-mail, para que vocês possam interagir conosco sobre esse assunto, tá? Bom, 2025, nós vamos ter aí um ciclo no começo do ano. Nós temos aí um grupo do WhatsApp, então, para as empresárias executivas do projeto. Então, é uma iniciativa que tem sido provocada pela PETS. Inclusive, nós temos metas gerenciais do projeto para as empresas lideradas por mulheres. Então, a gente precisa realmente executar essas iniciativas. E mais do que isso, né, tem sido muito oportuno a troca de informações, a sintonia, a sinergia, a preparação das empresas, né, e potencializando, né, as empresas aí lideradas por mulheres ou com executivas na área de exportação.
tendo em vista até algumas particularidades, como a gente fez, né, na coleta de dados, né, que muitas empresas do grupo Free From são lideradas por mulheres, né? Então, eu acho que é bem interessante, né, que a gente consiga também ter conteúdos a respeito dessas empresas, dadas as particularidades do produto Free From, né, que atendem aí restrições alimentares da população. Em janeiro, a gente quer fazer um ciclo, né, preparatório, sobre inteligência intercultural, tá? E aí, o foco realmente são as empresárias executivas, tá? E o que eu chamo a atenção é, se você tem uma executiva na sua empresa, uma analista, coordenadora da área do Comex da sua empresa, ela pode participar dessa iniciativa, né? Então, não é só a dona da empresa ou diretora da empresa ou a gerente de exportação, tá? Então, se vocês estiverem aí nas equipes, né, essas profissionais da cadeia, né, que está ali ligada ao tema de exportação da empresa, será bem-vindo aí para o nosso projeto a ocorrer no mês de janeiro e a gente também vai informar para vocês oportunamente sobre detalhes dessa programação, tá? Em fevereiro, a gente tem a feira ISM, que acontece na Alemanha, então já faz parte ali da nossa manifestação de interesse para 2025. Vamos ter um workshop de cultura exportadora. Essas iniciativas estão ocorrendo no âmbito estadual, e aí para empresas serem sensibilizadas em loco nos estados para que elas possam entrar no projeto setorial. E aí também são iniciativas que têm provocação da Apex Brasil, tá? Então a gente já fez esse ano no Ceará, fizemos a semana passada no Pará e já fizemos no Acre. Então o ano que vem nós temos algumas dessas iniciativas previstas no nosso calendário. Tá? E é iniciativa gratuita e, na verdade, está mais focado no compartilhamento de informações, tá? Então, da nossa experiência e, principalmente, né, o que que a gente vai fazer para as empresas, obviamente, dos estados que não estão com a gente, terem interesse e aderirem à iniciativa. E aí, no final do mês de fevereiro, a gente completa um ano do ABMAP International para mulheres. A gente deve fazer uma atividade aí para celebração desse período, para fazer até mesmo uma avaliação saldo, né, sobre essa iniciativa. Temos aí outros eventos em paralelo, então a feira Go Food aí em fevereiro. Em março, para as empresas que já tinham se manifestado interessadas em participar de uma missão empresarial para a Colômbia e para o México, a gente deve passar por Bogotá e Cidade do México, tá? Nós temos duas datas potenciais. Eu olhei em calendário, gente, eu olhei feriado, eu olhei feriado no México, olhei feriado na Colômbia, olhei feiras que vão acontecer no México e na Colômbia. Então, essas datas que estão aí, 10 e 14 de março, que é pós-carnaval, o carnaval é na primeira semana de março, e na sequência seria esse período, tá? Ou no final do mês de março. E aí, por que não em outros períodos? Aí vocês vão ver, né, o nosso calendário para abril em diante, né? E vocês vão ver que também pode coincidir com o feriado aqui no Brasil, inclusive, para a gente prejudicar a agenda, etc. A gente preferiu ter aquele período sem nenhuma atividade concorrendo com a nossa data. Então, assim, apesar de ser no último dia de março, começo de abril, né? Eu coloquei aqui como março no calendário. Mas a segunda data seria a mais interessante do ponto de vista de agenda. Não sei se para as empresas vai fazer sentido, mas a gente vai fazer essa solicitação na manifestação de interesse, né? Para vocês identificarem a ação, tá? Se vocês querem aderir à ação e a data que vocês gostariam de participar. Em missões empresariais, as empresas podem eventualmente solicitar em participar de uma ou outra parte da missão. Só que nós temos que atingir um mínimo de participantes em cada um dos países. Então, para a gente poder fazer a etapa Colômbia, a gente precisa ter pelo menos 5 empresas. Para a gente poder fazer a etapa México, a gente também precisa ter pelo menos 5 empresas. Então, não adianta eu ter 10 empresas na Colômbia e duas no México, tá? Então, aí a gente vai acabar cancelando a etapa México e vamos fazer só Missão Colômbia, ok? Então, na manifestação de interesse, vocês também vão poder fazer essas opções.
E aí, de novo, no final, provavelmente, né, no final do mês de março ou começo, e aí a gente vai ter que trocar Missão Colômbia-México pelo workshop, e aí a gente vai definir essas datas corretamente, né? Mas aí a gente vai ter esse workshop provavelmente no Amazonas. E aí embaixo vocês têm, aí, em mês de março tem alguns eventos paralelos que prejudicam um pouco o calendário, tá? Abril, nós vamos começar uma iniciativa nova no projeto, tá? E aí, por que que a gente está fazendo duas ações em Rondônia e no Amazonas, sendo que a gente já fez no Acre e no Pará? Porque a gente precisa regimentar empresas brasileiras para poder participar de uma rodada de negócio com foco na região norte do Brasil. Ah, mas Rodrigo, eu não concordo com isso. Infelizmente, nós estamos cumprindo diretrizes da Apex Brasil. Infelizmente, tá, gente? Porque a gente tem ido nos estados e tem conhecido muitas empresas interessantes e que mostram a diversidade do portfólio do nosso país, né? Então, eu acho que é natural também esse processo e essa provocação da Apex a gente tem que reverter em ações do projeto para negócio. E aí, por isso, a ideia do roadshow. O que é? A gente vai visitar as fábricas das empresas daquela região. A região norte é muito grande, então a gente vai escolher uma cidade com foco naquelas, no número, né, na quantidade de empresas que confirmarem a participação na ação. Provavelmente será Belém. E eu falo provavelmente porque vai depender dessa manifestação de interesse, tá? Das empresas da região norte. Ah, eu não sou da região norte, eu posso participar? Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, em paralelo, a gente vai ter aí a Nuga Brasil e nós temos feriado aí no mês de abril, também com Páscoa, né? E aí, de novo, tentando coincidir agendas para não prejudicar o nosso calendário, tendo em vista aí feriado, etc. Maio, nós temos muita coisa, parece que eu brinco sempre, né? Eu acho que muitos vão concordar, e parece que o mundo acaba no mês de maio. E aí vocês vão ver isso no nosso calendário aí, né? No mês de maio tem Ata Show, Sweet and Snacks, que é uma feira que acontece em Indianápolis, que é feita pela Abicab, é a maior feira de doces e aperitivos dos Estados Unidos. Temos a Fispal Food Service, que é uma feira nacional, né? Mas que algumas empresas participam, né? E a Ipaquima, que é uma feira de equipamentos. E aí, de novo, pode ser que alguns de vocês participem, né? Temos aí o feriado dia 1º de maio. Mas por que que eu falo que parece que o mundo vai acabar? Porque, além disso, nós temos o que está no nosso calendário, né? O calendário do projeto. Que aí é a feira PLMA, em Amsterdã, e a gente está colocando pela primeira vez a tentativa de executarmos a maior feira do segmento de food service do mundo, que é a NRA, National Restaurant Association, que é uma associação americana aí do segmento do food service, não é só restaurante, né? Acaba atendendo diversos players do mercado norte-americano. E a gente já tem uma associação que participa dessa feira, mas para a área de equipamentos, né, que é a Biapam. A nossa intenção é participar no hall de alimentos para a food service, tá? Então, quem tem interesse de participar, já está aí sinalizado para vocês a possibilidade de executar. Mas eu falo por quê? Porque a gente também, de novo, tem restrição orçamentária e a gente tem que analisar se vai ser possível, com base nas respostas de vocês nesse formulário. Então, pela quantidade de interesse, a gente vai definir se faremos ou não, tá? Então, é uma ação ainda provisória. E a mesma coisa vai ser em relação à Piala Meia Amsterdã, tá, gente? De novo, né? Todos os eventos vai depender do número de interessados, tá? Por quê? Porque, de novo, a gente não consegue executar tudo do ponto de vista financeiro. Em junho, gente, está tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Vou dar um gole aqui no meu café. Tudo bem. Tudo certo. Tá bom, tá Tudo bom. certo também. Então tá bom, tá todo mundo aí. Todo mundo vivo. Bom, então vamos lá. Em junho, nós temos um projeto que normalmente nós faríamos na APAS, no período da APAS, tá? Nós fizemos a primeira edição do Brasil Food Retail Experience durante a Feira APAS,
em 2023. É muita coisa que acontece na APAS. Todos vocês vão concordar, né? Então, assim, tem rodada da Apex, tem a própria feira, tem iniciativas da APAS, tem atividade nacional, né? Às vezes que a empresa demanda de vocês. Tem atividade internacional, que circular na feira é importante, né? Porque muitos compradores estão lá e muitos de vocês têm um stand na APAS. Então é muita coisa. E aí a gente vai e faz uma ação pesada, parruda, durante esse período. A gente entendeu que é muita atividade, muita agenda no mesmo período. Então a gente mudou para a feira Natural Tech, que é uma feira dedicada a produtos, né, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, orgânico, produtos naturais, né, nessa linha, né, dos saudáveis, tá? Lembrando que essa é uma ação focada no varejo, então a gente convida representantes de grupos varejistas com foco na América Latina. E aí, por que América Latina? Porque é a América Latina que a gente tem como estar presente no varejo de forma forte, né? Como país, como marca Brasil, etc. Tá? Então, a gente convida os grupos varejistas com base nos nossos mercados-alvos para vir à ação e ter uma experiência conosco, tá? E aí eu coloquei entre parênteses projeto mulheres, porque aí tem um benefício de um desconto que eu vou falar mais para frente, né? E essa é uma ação que já tem já é potencializada por conta da São Paulo Negócios, né? Que é a agência paulistana, né? Com foco em exportação e atração de investimentos. E eles já fazem uma rodada de negócio, ou seja, a gente já tem uma instituição parceira para otimizar essa iniciativa. Então, por isso, a nossa decisão de mudar da APAS para a Natural Tech, tá? Teremos um workshop, de novo, né, cultura exportadora, pensando aí em Pernambuco e Bahia, provavelmente, já sinalizando outro roadshow. Então, a gente precisa capturar empresas para o projeto, para outro roadshow que deve acontecer na região aí agora Nordeste, tá? Rodada online, e aí eu vou explicar para vocês, são para os produtos novos do projeto ou para as categorias de segmentação específicas, que seria molhos, geleias e temperos, e também o pessoal do congelado, tá? A gente provavelmente também vai acabar incluindo aí food service, e a gente deve realizar durante todo o mês de junho, tá? Obviamente, de acordo com a disponibilidade de participação online daqueles que estiverem confirmarem, né, a adesão a essa iniciativa, tá? Então, a gente não vai fazer uma semana, né, de rodadas online, a gente vai fazer ao longo, conforme, né, a disponibilidade de vocês e, obviamente, dos compradores, tá? E aí eu também tenho um slide falando sobre isso, mas já estou adiantando aqui para vocês. O ABMAP Simplifica vai ser, né, a gente já deixa aí na nossa agenda para o mês de julho, que é um mês um pouco mais estável, né? Eu sei que muitos de vocês saem de férias, mas normalmente quem participa é o pessoal do P&D, qualidade, do industrial, é o pessoal do regulatório. Por quê? Porque é para esclarecimento de dúvidas de exportação do ponto de vista regulatório. Eu não sei como é que é isso, eu não sei como é que é aquilo. O FDA é assim, tabela nutricional é assado. Eu tenho que mudar o que na minha embalagem? A formulação do produto não pode isso, o ingrediente tal não é permitido, nananã. Tudo isso no ABMAP Simplifica, a gente solicita para vocês, né, a manifestação de interesse de participar. É gratuito, né, ninguém precisa pagar nada dos associados, né, participantes do projeto. Mas aí vocês precisam enviar para a gente as dúvidas, perguntas, porque o objetivo é esclarecer as dúvidas. A gente não faz um evento esclarecendo dúvida do mundo inteiro ou apresentando o regulatório do mundo inteiro. Não. É de acordo com o interesse de vocês. Vou exportar para tal país e ainda não sei tal coisa, tá? Então, se vocês trazem dúvidas, perguntas para nós, a gente fala, olha, infelizmente eu não vou conseguir te atender agora, a gente vai ter o ABMAP Simplifica, então lá no ABMAP Simplifica a gente vai esclarecer todas essas dúvidas. Lembrando que a gente tem eventos anteriores. Então, quem tem dúvida regulatória, tem eventos desse ano, de 2024, de anos anteriores, que a Juliana Marona, que é a consultora contratada pela ABMAP para esse tema, já fez para a gente, tá? E aí a gente vai ter um projeto novo também,
que aí, com base no Food Box Experience que nós fizemos para a China, agora a gente vai começar um projeto com foco em marcas próprias para o mercado norte-americano. Por que o mês de julho? Porque junho, julho, né? Eu deixei aí no mês de julho, mas pode ser um pouquinho antes, talvez. A gente vai fazer uma ação pré-feira PLMA Chicago do ano que vem. Esse ano, infelizmente, a gente não teve tempo para a gente poder executar essa iniciativa, levando em consideração a renovação do projeto, que foi no mês de maio, tá? Então, houve ali algumas contratações que a gente precisou fazer entre maio e junho, e não deu tempo suficiente para a gente poder se preparar para essa iniciativa esse ano. Então, ano que vem, nós faremos, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa ação, né, nos próximos slides, mas já adianto aqui para vocês no nosso calendário. Agosto, roadshow, visitas nos estabelecimentos, nas empresas, com foco na região do Nordeste. Neste caso, provavelmente Ceará, tá? Mas pode ser Pernambuco e Bahia, vai depender da regimentação de empresas que a gente fizer na região, tá? E temos prevista uma missão empresarial para África do Sul e China, tá? E aí é um período mais longo, de 18 a 27 de agosto. Normalmente a gente só faz uma missão por uma semana. Aqui a previsão é de cerca de 10 dias de ação por conta do deslocamento para a China, tá? Então, aí lembrando, eu só quero participar da etapa China. Ok, mas a gente tem que ter um mínimo de empresas para que a gente possa confirmar, tá? E aí, de novo, né, nós temos aí na parte amarela para baixo agendas paralelas, né? Então, em junho, nós temos aí outras iniciativas, Naturaltech, etc. Também temos aqui feriados, né, que eu pesquisei na China e na África do Sul, no mês de agosto, para a gente poder avaliar esse calendário, né? E aí só fiz um lembrete, né, que no caso da China é verão nesse período, tá? E a gente tem visto aí, né, para quem está em São Paulo, interior de São Paulo, né, Brasil, né, como um todo, o que está acontecendo com as mudanças climáticas, né? Então, enfim, né? Espero que a gente não seja impactado em nenhum dos nossos eventos aí por conta de extremo frio, extremo calor, etc, né? Mas são coisas que a gente tem que ter em vista. E aí, no final do ano, né, o último quadrimestre, apesar de aparentemente termos poucas iniciativas aí no calendário, nós temos bastante coisa nesse período, né? Porque nós temos duas feiras importantes, a America Food and Beverage em Miami e a Expo Alimentária no Peru, tá? Bom, só de novo, né? A Expo Alimentária no Peru, provavelmente, em relação a PLMA, Amsterdã e a NRA, a gente tem três feiras que, a princípio, nós não temos tido tanta adesão, tá? E aí a gente vai ter uma dessas três feiras, não vai acontecer em 2025. Então, vai ser de acordo com a manifestação de interesse de vocês que a gente vai definir. Faremos a Expo Alimentária no Peru, faremos a PLMA em Amsterdã ou faremos a NRA, tá? Então, de novo, né? A Expo Alimentária no Peru é uma feira que é feita pelo Ministério da Cultura. A gente tem muita dificuldade de arregimentar empresas nessa feira em particular, justamente porque muitas empresas querem ir com o mapa, né? Às vezes até com a CNA, né, que é a Confederação Nacional da Cultura, que eles fazem uma missão empresarial para a Expo Alimentar. Então, a gente fica numa, entre aspas, disputa, né, das empresas do nosso projeto que querem ir para a Feira do Mapa, etc. Então, a gente vai avaliar conforme a manifestação de interesse de vocês. Lembrando que no nosso caso, a BIMAP, a gente precisa do investimento de vocês, né? Então, as nossas feiras, elas têm stand, cada uma das empresas tem mesa, cadeira, né? Tem prateleira, banner, né? Um painel, balcão vitrine. Não é o mesmo formato que o Ministério da Cultura faz. Eu já faço esse parênteses em relação à Expo Alimentária no Peru, porque as feiras feitas pelo Ministério da Cultura não têm custo para as empresas, né? As empresas pagam passagem aérea, alimentação, transporte e hospedagem, porém é só um balcão, vitrine, para o atendimento. E aí um pavilhão Brasil, né? Que tem aí 10, 15, às vezes 20 empresas, né? Numa área pequena, tá? Então, vocês precisam dividir mesas, não tem uma mesa só para a sua empresa, não tem um painel,
não tem prateleira, enfim, né? Então, são questões aí estruturais para serem consideradas. E aí, de novo, quem se manifestar interessado tem que levar em consideração que nossas feiras são estandes e que têm investimento financeiro, tá? Outubro do ano que vem, a gente tem. E aí, só para fazer um parênteses, perdão, setembro, tem muito evento paralelo na América do Sul. E isso é sempre um tema, né? A gente tem uma feira de supermercados no Paraguai, além de um encontro de negócios, né, que acontece às vezes no mês de novembro, que é a Expo Brasil Paraguai, tá? Mas a gente também tem, eu nem coloquei no nosso calendário, mas a Expo Capastro, né, que aconteceu recentemente, né, em uma missão empresarial, né, o pessoal da Embaixada do Brasil lá no Paraguai, em conjunto com a Apex, etc., organizaram, junto com a Capastro, uma ação, mas a Expo Capaz da rede de supermercados, né, do Paraguai ainda vai acontecer, né? A Expo Cruz, na Bolívia, né, que é em Santa Cruz de la Sierra. Também temos a ISM Middle East, em Dubai. Algumas empresas participam junto com a Abicab, que é uma ação da Abicab, e a Espaço Food and Service, que acontece no Chile, que é uma ação feita pela Embaixada do Brasil em Santiago. Então, muitas vezes, Rodrigo, eu não vou participar porque eu vou para a Feira do Chile. Rodrigo, eu não vou participar porque eu vou para Expo Cruz na Bolívia. Tudo bem, né? Então, eu quero que vocês levem em consideração, quando vocês se manifestarem interessados, por que que vocês querem ir na feira X ou Y, levando em consideração o nosso calendário, projeto ABMAP, e os calendários paralelos, as atividades paralelas, os outros eventos de outras instituições, muitas vezes aí a própria Apex Brasil. Bom, em outubro a gente tem a Anuga, né, o ano que vem, que é diferente da Cial Paris, né? A Anuga acontece no começo do mês de outubro, tá? E aí a gente tem ao longo do mês de outubro previsão do ciclo Comex Talks, que esse ano a gente não vai fazer, a gente fez no ano passado, e a gente vai fazer provavelmente de 2 em 2 anos, tá? Então pode ser que o ano que vem a gente execute em outubro, já está aí no nosso calendário. Eu falo que pode ser, por quê? Porque a gente está revendo o modelo aí desse ciclo de encontros, e aí vai depender também da demanda de vocês, né? E aí a gente vai pedir a manifestação de interesse. Você tem interesse em participar? É um ciclo de capacitação, orientação técnica, que a gente traz especialistas de comércio exterior para falar sobre temas que podem impactar no dia a dia de trabalho de vocês, tá? E aí temos um roadshow, a gente passou por Norte, Nordeste, e aí temos região Sudeste, então com a ideia de visitar provavelmente em São Paulo, tá? Mas ainda nada confirmado, mas para justamente dar oportunidade para as empresas que estão em São Paulo. Como a gente tem um evento da Natural Tech, né? Então lembrando que a Natural Tech a gente está chamando varejo. Esse evento Roadshow que eu estou falando, que vai para Norte, Nordeste, Sudeste, e aí em dezembro vocês têm aí região Sul, a gente tem um foco em importador e distribuidor, tá? Então, é um modelo clássico de rodada de negócio, porém, ao invés de a gente fazer um hotel, tradicionalmente, a gente vai visitar as fábricas. As empresas que forem de fora, que quiserem participar de acordo com os países que foram selecionados para participar daquela ação, podem ir. E aí, assim, a gente vai fazer no hotel. Só que a gente não vai alugar um auditório, entendeu? A gente vai fazer reuniões pontuais do hotel em que os nossos compradores ficarem hospedados, entendeu? Então, é uma dinâmica um pouco diferente do que a rodada de negócios tradicional, inclusive a rodada de negócios que a gente faz pela Abimap durante os congressos da associação, tá? Em novembro, aí, de novo, a gente tem a Feira PLM em Chicago e a gente faz a conclusão do projeto do Box Experience com foco em marcas próprias dos Estados Unidos. E a gente encerra o ano. Aí eu coloquei no mês de dezembro, mas a gente vai fazer uma avaliação com as empresas que tiverem interesse em participar, principalmente as empresas da região sul. E aí, provavelmente, essa ação ela deve acontecer em Porto Alegre, por todas as questões, né, de Porto Alegre, que a gente esse ano teve aí o episódio das enchentes, então tem um simbolismo de fazer na região sul. A gente teve solicitações da Apex nesse sentido também, tá? Então, a gente entende que precisa, né, uma avaliação para saber se de fato a gente tem condições de fazer isso, até porque
muitas das empresas foram afetadas, né? Então, se elas têm realmente condições até o final do ano que vem, abrir portas para receber compradores, né? Porque também a gente não quer expor de forma negativa um momento de reconstrução para um comprador internacional que eventualmente não vai ter esse entendimento, né? Então, a gente precisa analisar exatamente aí o local e o período de realização, tendo em vista essas particularidades. Tá? Bom, sobre as ações, é isso. E agora eu entro nos detalhes. Valores, que é o que mais todo mundo mais quer saber, né? Feiras que acontecem nas Américas e na Europa têm, né, moedas diferentes. Nas Américas a gente vai utilizar o dólar. Américas, Estados Unidos, né? A gente tem feira prevista aí para o Peru, então é o dólar a nossa referência. Na Europa, então, a gente tem a feira PLMA Amsterdã, eventualmente, né, a ISM, a gente acaba utilizando o euro, tá? O mínimo de adesão por feira é de 4 empresas. Se a gente não tiver 4 empresas, a gente não vai fazer a feira, tá? E isso tem sido um tema em particular por conta da ISM. Então, eu estou deixando claro, até para os integrantes do comitê gestor que estão aqui na nossa reunião. A princípio, nós temos uma previsão para 4 empresas na feira ISM, tá? Mas nós já estamos colocando aí que também teremos um limite na feira ISM, que seria de 6 empresas, tá? Por quê? Porque a gente também tem uma questão orçamentária. De novo, aí, como eu coloquei, não há verba para expansão dos espaços. Quanto mais espaço a gente reserva, mais a gente paga, né? America Food and Beverage, que acontece em Miami agora esse mês, é, a gente tem aí percebido, né, um aumento. Todo ano a gente está aumentando o nosso grupo. A princípio, tá? A princípio, a gente deixou aí 12 vagas, mas a gente vai analisar de acordo com a manifestação de interesse de vocês. Lembrando que a Feira de Miami, ela está sendo bem interessante para as empresas por conta do mercado hispânico, o mercado da América Central, do Caribe e o próprio mercado americano que trabalha com esse segmento, né? E aí tem o mercado da saudade, o mercado hispânico novamente, né? E os players do food service que atuam, né? Restaurantes, hotéis, né? Cruzeiros marítimos, etc. Então, tem se tornado, ano após ano, mais empresas aderentes e aquelas empresas do ano anterior continuam participando, né? Então, a gente está aumentando. Esse ano, a gente está levando 9 empresas. Então, a gente está aumentando um pouquinho a previsão para o ano que vem, mas, de novo, vai depender do número de empresas interessadas. Pela Chicago, nós atingimos o nosso máximo já esse ano. São 14 empresas previstas para a feira desse ano, então nós não temos mais condições de aumentar a nossa área, tá? Por questão de custo. Então, 14 vagas. E aí, como eu já mencionei, a definir a NRA, PLM Amsterdã e a Expo Alimentária do Peru. Cada uma dessas empresas, a gente está prevendo aí cerca de 6 a 8 vagas, né? Então, na NRA, que é no Amsterdã, ou Expo Alimentária no Peru, com base no histórico, né, principalmente da PLM Amsterdã e a Expo Alimentária no Peru, que a gente já faz há mais tempo, né? Então, na Expo Alimentária Peru, por exemplo, a gente está levando 5 empresas, tá? Então, né, já era um pouquinho menos aí dessas 6 que eu mencionei. E na PLM Amsterdã desse ano, nós levamos 8 empresas. Então, de novo, né? A gente vai ter que avaliar, vamos ver aí, NRA Show, que acontece, né, com foco aí no food service em Chicago, quantas empresas vão se manifestar interessadas. Custos: US$ 250 ou 250 euros por metro quadrado para as empresas associadas e para as não associadas, e aí não associadas, entendam, empresas que não têm vínculo com as instituições parceiras, tá? E a gente tinha uma particularidade, eu sei que algumas empresas do açaí estão aqui presentes, a gente está atendendo o único grupo de produtos que não tem uma relação direta com farinhas, né? Farinha de trigo, farinha de arroz, farinha de milho, farinha de soja, etc., né? Então, farináceos, né? Os derivados, né, de cereais, vamos dizer assim, é o pessoal do açaí. Por quê? Porque existe uma sinergia com o grupo de congelados, tá? Então, o projeto de frutas, né, da Abra Frutas acaba atendendo mais especificamente, né, frutas
frescas e frutas secas, e não as frutas ou polpas de frutas congeladas, né? E aí, por conta disso, e até mesmo sinergia em relação às feiras internacionais que a gente realiza, o pessoal do açaí tem se manifestado interessado em participar. Até então, a Apex tinha limitado para nós a participação das empresas do açaí para o ano que vem, 2025. Então, eu já fiz um comunicado para as empresas do açaí. Todas vocês que quiserem participar como associado, vocês podem, a partir de agora, porque a Apex, né, já deu o aval de que podemos dar continuidade, tá? Neste caso, as empresas que são de um segmento correlato, vocês seriam aí correspondente exportador. Então, as empresas de açaí que quiserem conversar comigo ou com a Renata sobre isso depois, aí a gente pode marcar um call individualmente para poder falar sobre isso. Ou seja, alguns de vocês pagaram US$ 400 ou 400 euros para os eventos desse ano. E para o ano que vem, vocês podem ter a redução desse valor para ir esses US$ 250 ou euros. E as demais empresas também, tá? Então, deixando claro aí uma particularidade para a turma do açaí. Estandes padronizados com 10 metros quadrados, né? Então a gente não pode passar de 16 metros quadrados, a depender da feira e de espaço. Então, assim, ISM, e normalmente as empresas querem mais espaço, a gente precisa ter uma limitação, né, em termos de tamanho de estande, justamente por conta de verba novamente, tá? Os pagamentos, né, a gente não consegue fazer parcelamentos muito longos, tá? No máximo em 4 vezes em reais, e a gente utiliza o câmbio do mês base, tá? Então a gente faz uma avaliação de como é que tá a flutuação cambial, e a gente sofreu muito, né? Recentemente com essas flutuações, então a gente tentou pegar parâmetros aí, porque está impactando já na feira de Chicago, né? Vai impactar agora para a gente na American Food and Beverage e na Expo Alimentar, mas principalmente na feira de Chicago. Então, a gente utiliza um câmbio parâmetro, tá? E aí a gente consegue fazer o parcelamento em 4 vezes no boleto para as empresas, tá? E aí um ponto importante, a gente teve muito desgaste com isso no passado. Fez o termo de adesão, não tem mais volta, tá? É assim, aderiu, você já vai ter ônus se você cancelar. Então é aquela coisa, eu tenho que ter bem certeza, né, se eu vou aderir. Isso, tá? Por quê? Porque a gente faz a reserva diária com base na manifestação de interesse. Se depois as empresas que manifestaram interesse não confirmam com o termo de adesão, a gente é prejudicado também. Então, todo o termo de adesão que a gente recebe é crucial, tá? Então, aqueles que quiserem cancelar depois que fizerem o termo de adesão, vão ter que cumprir o valor. O valor é uma tentativa da gente custear o stand que, eventualmente, se a gente conseguir colocar alguém no lugar, ótimo. Mas se a gente não conseguir colocar ninguém no lugar, porque isso já aconteceu, tá? Então, é uma forma de policiar todos, né, para participação, nas ações, tá? Bom, depois a gravação vai ficar disponível para todos, tá? Procedimentos. Vou aguardar para enviar o termo. Você pode ficar sem o stand, tá, gente? Por quê? Porque a gente vai ter vagas limitadas, né? E vai ficar aguardando uma definição interna da diretoria. A gente está antecipando, nós estamos no mês de setembro, falando do calendário do mês todo de 2025, para vocês terem tempo de conversar internamente, falar com diretoria, fazer as aprovações necessárias. Os valores não vão mudar, entendeu? É claro que se tivermos alguma situação atípica, extremamente atípica, porque eu acho que a gente já teve pandemia, né? Então a gente já está bem vacinado, vamos dizer assim, com essas intemperidades, etc. Mas a gente não pretende mudar nada do que está sendo apresentado aqui, tá? Então, assim, como atrás dessas aprovações para que você envie o termo e garanta a vaga da sua empresa com um instante na feira que você deseja participar. Regra de pontuação para separação dos estandes, né? Então, o ranking que a gente elabora para que vocês possam escolher os estandes. A gente vai utilizar para todas as feiras, todas, tá? É regra geral para as feiras. Exportação para o mercado onde acontece. E aí, as feiras da Europa, a gente não vai levar em consideração, por exemplo, PLM Amsterdã, exportação para Holanda. Não, é Europa.
ok? Tá? ISM, feira que acontece na Alemanha, exportação para a Europa. Ah, mas o meu foco na ISM, na PLM Amsterdã, é mundo, né? Ok, a gente pode até levar em consideração isso e colocar. Coloque em todas as suas exportações para o mundo, tá? E aí a gente vai pontuando nessa questão da exportação, tá? Levando em consideração o escopo daquela feira. E aí eu coloquei, né, segmento da feira. Por quê? Porque a gente também vai solicitar para vocês exportações, no caso de marca própria, para marca própria, né? Então, o valor, né, que vocês tiveram de resultado da exportação para marcas próprias no mercado internacional, tá? Também vamos utilizar como critério o número de edições que você participou. Por quê? Porque a gente pretende, obviamente, destacar a empresa que já está participando com recorrência. Isso é importante para o comprador internacional, para o pavilhão do Brasil dar destaque e relevância para aquela empresa que já está conosco há muito tempo, tá? Então, isso é relevante, sim. E aí, um ponto muito importante que eu vou precisar muito da colaboração de vocês, nós, né, Renata, das certificações privadas. Vocês precisam comprovar para a gente. Não dá mais para vocês simplesmente falarem quantas certificações. Tem X. Não. A gente vai precisar dessa comprovação. Considerando que essa é uma comprovação complexa, a gente vai antecipar essa solicitação, valendo essa pontuação que vocês vão adquirir nessa comprovação de certificação privada para todas as feiras que forem do primeiro semestre do ano que vem. Então, agora já, setembro até novembro, né, desse ano, mandem os comprovantes. O quê? Nota fiscal, invoice, mais o pagamento e o certificado ou auditoria, consultoria que foi feita na sua empresa para a obtenção daquela certificação. Vocês fazendo isso até o final do ano, isso já vai pontuar para você nas feiras que forem do primeiro semestre do ano que vem. E o peso será 2. Ou seja, a gente realmente precisa dessa contrapartida de vocês. O valor financeiro que vocês vão apresentar para a gente é super importante para o projeto, porque a gente apresenta eles para a Apex Brasil, tá? Então a gente está pedindo para vocês certificações, mas agora a gente está realmente evidenciando pontuação para vocês nas feiras, que a gente sabe que é super relevante para todos, tá? E aí no segundo semestre, né, para as feiras do segundo semestre, a gente deixa aí para o final do primeiro semestre de vocês entregarem o outro volume de certificações que vocês obtiveram ali no primeiro período do ano de 2025. Lembrando, né, eu vou colocar no e-mail para vocês qual é o período que é válido da documentação, tá? Então, assim, a gente assinou um convênio com a Apex em maio. Então, a gente não consegue aceitar nenhuma certificação que foi antes de maio, documentos, etc., que vocês obtiveram para esse período agora do final do ano. E lá no ano que vem, tudo aquilo que vocês obtiveram, né, de dezembro e desse ano até janeiro, fevereiro, enfim, até o final do primeiro semestre de 2025, vocês vão poder apresentar aí para a obtenção, do benefício de pontuação para feiras do segundo semestre, tá? Então, só dando um panorama das certificações, né? Non-GMO, Gluten Free, FSC 22000, USDA Organic, USDA para a Europa, né? Perdão, a certificação de orgânicos para a Europa, tem a certificação JAS, que é do Japão, para orgânicos, produtos veganos, kosher, halal, IFC, BRC, todas as certificações internacionais, tá? Então, eu tenho um selo válido aqui no mercado interno. Então, o selo vegano aqui do mercado interno não vale, tá, gente? A gente só vai levar em consideração se vocês tiverem aquele vegan para o mercado americano, por exemplo, tá? Por quê? Porque a Apex faz a auditoria desses documentos e aí só vai valer realmente as certificações privadas. E aí, né, só para lembrar, para aquelas empresas que tiverem interesse, nós temos uma cartilha falando sobre o tema que pode ajudar vocês na seleção de certificações privadas nesse sentido. Missões empresariais. Gente, fiquem à vontade para me parar, tá? Já passei aqui do slide de feira, ok? É, Seminário, visitas em PDV e rodada de negócios. É o que a gente sempre faz nas missões empresariais e é o que a gente vai manter para as edições que eu mencionei no nosso calendário no ano que vem.
Adesão por empresa associado 500 e não associado R$ 1.000. O pagamento é em parcela única, né? A gente não divide esse valor nesse caso, né? E a gente não cobre nenhuma despesa individual, né? Então, passagem aérea, alimentação, transporte, hospedagem, envio de amostra, tradutor, intérprete, que vocês precisem para participar da missão, é responsabilidade de vocês, tá? Por exemplo, eu estou falando isso porque a gente está falando de China, tá? Então, tradutor, intérprete, mas o comprador ele fala mandarim. Na rodada de negócios, somente na rodada de negócios, provavelmente a gente vai ter tradutor e intérprete, tá? E aí eu tô falando do capítulo China apenas. Agora, África do Sul é em inglês, não vai ter. México e Colômbia que falam espanhol, não vai ter também, tá? Em nenhum momento, tá? A China, só na particularidade aí da rodada de negócios, a gente deve considerar tradutor intérprete, tá? Nas outras atividades, a gente vai ter acompanhamento, visita em PDV, em seminários, para justamente a gente ter a possibilidade de, pelo menos, ter um conteúdo em inglês. E aí, fazendo esse parênteses em relação à China, tá? Todas as empresas são responsáveis por enviar as amostras, então, se vai ter a rodada de negócio no hotel, que é base, que a gente deu como referência para vocês, que vai, o grupo vai ficar hospedado, e você quer mandar uma quantidade, quer entregar uma quantidade relevante de amostras para compradores, ou você vai fazer uma agenda paralela antes ou depois da nossa missão naquele país, por conta própria, enfim, manda com antecedência para o hotel, tá? E aí é responsabilidade de cada empresa. Lembrando que a ABMAP tem parceria com a FedEx, UPS, DHL, né? Para que vocês possam ter benefício com desconto, tá? E até, obviamente, para fazer essas operações, né? E a gente também vai indicar, além do hotel, os voos, né? Do tipo, não é necessário que todo mundo faça o mesmo voo que a gente indicar, tá? Mas a gente sugere, porque a gente só pede para todo mundo estar no dia e horário de cada uma das atividades, né? Então, se o seminário começa na segunda-feira, 9 horas da manhã, e o seu voo vai chegar segunda-feira, 11 horas da manhã no país, você já não vai participar de uma das atividades da ação, né? Então, só esse cuidado em escolher outras opções de voo nas missões empresariais, tá? Os roadshows, que aí são as ações regionais que eu mencionei, né? Então a gente vai pagar, né, custear para os compradores se deslocarem até aquela cidade. Então a maioria deles acabam chegando por São Paulo, mas tem outras cidades do Brasil hoje que recebem convidados, né, internacionais, voos internacionais, mas vamos dizer em termos de custo, né? A gente pode ser que receba a maioria em São Paulo. E aí a gente vai custear a ida deles, né, para aquela cidade onde a gente vai realizar a ação, né? A gente vai, obviamente, analisar as empresas que toparam em receber nas suas fábricas, e aí vocês vão precisar se preparar para isso, ou seja, aonde você vai fazer a apresentação? Você tem um espaço adequado para os compradores sentarem e assistir uma apresentação sobre a sua empresa? Né, durante o evento de visita na sua empresa, porque tem que ter uma estrutura mínima. E a gente não está falando de muitos compradores para cada uma das ações, tá, gente? A gente está falando de três, quatro, no máximo cinco compradores por rodada regional, tá? E aí a gente também está falando aí em torno de 5 a 10 empresas participantes por ação, empresas brasileiras, tá? E aí a gente tem um custo um pouquinho mais reduzido em relação às missões, né, R$ 300, né? E as não associadas a gente deixou o valor de 1.000. As não associadas, lembrando, são as empresas que não são parceiras, né, que não são de Abicab, Organis, e que resolveram não se associar à Bimap. Então a gente, por regra, com a Apex Brasil, a gente não pode restringir o acesso ao projeto. Empresas não associadas podem participar do projeto? Podem. Só que aí a gente também tem a prerrogativa de cobrar valores diferenciados para as não associadas, tá? De novo, pagamento em parcela única, né? Os investimentos também não cobrem despesas individuais, né? E aí cada um é responsável por enviar a amostra. E aí eu falo do envio de amostra para aquelas empresas que não são daquela região e que querem participar daquela ação, né? E que eventualmente, como é que eu vou fazer? Eu posso colocar na mala. Tudo bem. E viajar com as minhas amostras. Tudo bem.
mas se eu quiser mandar antes, né, aí cada um fica responsável por essas despesas e atividades também. As rodadas virtuais, como eu tinha mencionado, tem foco aí para os produtos congelados, molhos, geleias, aí vinagres também, né, temperos, e as empresas dedicadas para o food service, que aí a gente vai analisar se cabe a gente fazer essas conexões, mas faz sentido hoje. Muitas empresas de congelados também trabalham com food service, molhos, geleias, temperos, né? O foco não serão só compradores da food service, eu estou falando que a gente vai ter esse cuidado de chamar importador, distribuidor com interesse nesses grupos de produtos, mas a gente também chamar aí representantes do food para participar, tá? A gente está colocando um valor de R$ 500, tá? Mas provavelmente a gente também vai disponibilizar, e aí no termo de adesão a gente vai formalizar isso, vai ser mais por meio da manifestação de interesse, a gente vai disponibilizar tal qual o valor do roadshow, né? R$ 300 por empresa, tá? E aí eu vou, na manifestação de interesse, deixar isso claro para que vocês possam se manifestar já com um ajuste de valor, tá? As não associadas aí, de novo, né, R$ 1.000 em pagamento em parcela única, de novo, os investimentos né, além daquilo que a empresa precisa, não estão cobertos. Então, se a gente tiver um comprador que fala inglês, não terá tradução simultânea no online. Você vai ter que responder por essa questão aí né, do idioma, inglês e espanhol. Se nós tivermos algum comprador específico, um grupo de compradores específicos para participar da rodada virtual que fale outro idioma além do inglês e espanhol, aí sim a gente vai avaliar incluir a tradução simultânea nas rodadas. Mas isso a gente vai, né, tenta descartar ao máximo, porque o custo de tradução simultânea, mesmo no online, é altíssimo. Então, compensa mais a gente fazer isso numa ação presencial, que seria no caso da China, como eu mencionei, tá? E aí, os encontros devem acontecer de acordo com o interesse dos clientes, né? No Zoom, Google Meetings, né? Ou no Teams. A gente tem a prerrogativa do Zoom, que é uma plataforma mais adequada para eventos online, mas a consultoria que a gente contratar para executar também vai informar o formato ideal aí dos encontros online. O projeto especial Varejo, né, que é o Food Retail Experience no Latam, como eu falei, em parceria aí com a SP Negócios durante a Naturaltech, inclui visitas nas empresas. Então, muitos de vocês receberam visitas na edição de 2023 nas suas instalações, né? Visitas em PDVs aqui em São Paulo. Então, o foco da ação é São Paulo capital. E aí, por quê? Porque faz parte da experiência do varejista em conhecer como que São Paulo é referência, né? E São Paulo é referência, né? Para ponto de venda e levando em consideração a América Latina, tá? Então, importante aí essas referências para o convidado internacional. A gente vai fazer aquele exercício, né? De ativações, né? E o showroom, conforme a manifestação de interesse das empresas. Então, o showroom com produtos, em que a gente apresenta um pouco de todos os produtos das empresas participantes da ação para os convidados, né? Com aquelas ativações, ou seja, refeições, café da manhã, almoço, jantar, que a empresa tem interesse de oferecer para os convidados internacionais, tá? Obrigado aí, pessoal, que já 11h25, né? Eu tinha previsto finalizar 11h30, já estamos finalizando. Peço desculpas aí, mas os detalhes para todo mundo estar bem ciente em relação ao nosso calendário, né? Então, aqueles que puderem permanecer aí no online acompanhando, eu agradeço, né, para a gente poder passar todos esses detalhes, para a gente não ter dúvidas posteriores sobre essa agenda e vocês poderem fazer a manifestação de interesse de forma adequada. Bom, a gente tem três modalidades, então, né? A modalidade bronze, R$ 500, que aí é só participação no showroom. A prata, que é R$ 1.000, que a gente tem essa ativação especial, que é opcional fazer ou não um café da manhã, um almoço ou um jantar oferecido pela sua empresa para os convidados, né? Um seminário de varejo, que aí é um seminário com especialistas de varejo que a gente troca experiências, né, com aquele grupo varejista da América Latina que está participando, e a gente fez em 2023 com o pessoal do Retail Lab da ESPM aqui em São Paulo, foi muito legal. Os varejistas que a gente convidou adoraram a iniciativa, então a gente vai fazer novamente, ou seja,
Quem participar nessa modalidade prata vai poder também participar desse seminário varejo, né? E as visitas no PDVs. Então, quando a gente for visitar os PDVs, você também pode ir. De novo, oportunidade de relacionamento, troca de cartões, etc, né? E aí, a ouro, 1.500 é a visita na fábrica da sua empresa ou uma reunião no escritório que vocês têm. Então, eu não tenho fábrica em São Paulo ou região metropolitana, eu tenho um escritório. Posso fazer essa atividade? Pode. E a gente, inclusive, pode fazer aqui na sede da Abimap para quem tiver interesse. Infelizmente, a gente não tem como se deslocar para fora da região metropolitana, tá? Por quê? Cada deslocamento vai ser um dia ou meio dia que a gente vai ter que tirar para poder fazer essa iniciativa. Assim, no máximo Campinas, tá? Cidades que ficam num circuito ali de viagem de até 2 horas de carro, tá? É o máximo que a gente conseguiria fazer para poder deslocar o convidado, né, na parte da manhã, faz as atividades na empresa e faz o retorno dele para São Paulo, tá? E aí, obviamente, né, os investimentos que vocês forem fazer na ação não inclui as passagens, etc. E assim, toda ação de ativação é responsabilidade 100% da empresa. A gente já tentou, na primeira edição, o Hélio da Bifum foi super parceiro, né? Então, executou, fez, né, conexões, colocou o chefe de cozinha da Bifum disponível. A gente não quer mais fazer isso, porque o Hélio ficou super desgastado, foi super parceiro, mas assim, né? A ideia não é a gente abusar, vamos dizer assim, de uma empresa que está sendo parceira, todos colaborarem, né? A gente fazer a ação, né, de ativação de acordo com o interesse de vocês. Se a gente não tiver interessado em fazer, a gente não vai fazer a ativação, a gente vai levar os convidados para jantar, para almoçar num restaurante padrão, né? Conforme a gente conseguir prever no nosso calendário de atividades, tá? E o projeto de marca própria, né, com foco nos Estados Unidos, a ideia é que a gente possa auxiliar as empresas nas ativações dos seus produtos com o mercado norte-americano para a marca própria. Então, a ideia é que a gente, por meio de uma consultoria especializada no tema, então a gente está colocando em voga aí, tá? Trazer empresas especializadas, né? E aí chama a atenção para vocês em relação a isso, né? Porque a gente precisa de uma empresa que tenha contatos, que tenha uma relação de convidados, de empresas potenciais para a gente poder fazer esse trabalho, né? Então, não é uma empresa de matchmaking padrão, tá? Que a gente provavelmente vai chamar para esse projeto, por conta dessas necessidades aí de conexão com o comprador, o representante, o gerente da marca própria lá nos Estados Unidos. A ideia é que vocês possam fazer testes de produtos para conexão com a marca própria, entendendo qual é a particularidade da marca própria de vários players do mercado americano. Porque a consultoria que a gente contratar também vai propor para a gente, em marcas nos Estados Unidos, que a gente deve olhar como país, como grupo, a Bimap e nosso grupo de empresas, quais são as marcas próprias que a gente tem que estar atento. E aí a consultoria vai propor para a gente essa conexão. O portfólio das nossas empresas é esse, e o portfólio que a gente melhor se encaixa de marcas próprias nos Estados Unidos são esses aqui. Então a consultoria também vai entregar isso para a gente como uma solução. Por quê? Tem muitas marcas, mas muitas delas são complexas, tem uma série de compliance, né? A ideia é que a gente tenha um match mais perfeito possível, levando em consideração, inclusive, essas particularidades de exigência, de certificação, etc., que a gente, do jeito que nós estamos, quais são as marcas que a gente consegue atender melhor, tá? E aí, obviamente, todo um trabalho de análise de portfólio para que a gente possa otimizar os resultados com foco no tema de marcas próprias que a gente tem observado que muitas empresas estão atuando, tendo em vista, inclusive, a participação na Feira de Marcas Próprias dos Estados Unidos, tá? E isso vai servir como pré-feira, como eu falei, né, para o evento do ano que vem, tá? O valor, né, que a gente está cobrando, né, de US$ 500, e aí vai ser de acordo com a cotação. Esse valor de US$ 500 a gente vai levar em consideração para que a gente possa custear materiais que a gente tenha que desenvolver. Então, na entrega da caixa, né, no material que a gente vai elaborar para compor essa caixa que vai ser entregue para os convidados,
e até mesmo para que alguns eventos online a gente possa oferecer para vocês, né, no preparatório, a tradução simultânea, esses valores de investimento que vocês farão para o projeto vai cobrir essas despesas que a gente eventualmente terá. Lembrando, né, cada empresa tem que ter o seu conteúdo, né, em inglês e estar preparado, né, em inglês, porque a empresa de consultoria vai ser uma empresa que tem profissionais falando inglês, né? Todas as comunicações que a gente fizer com os stakeholders lá nos Estados Unidos, potenciais compradores, será em inglês. Então, vocês precisam estar preparados. E aí não adianta a gente colocar a tradução simultânea no evento ou fazer a tradução do material se vocês depois não vão ter condições de dar continuidade nas negociações, tá? Então, a gente já chama atenção para isso. E aí, de novo, né? Investimento que não vai cobrir consultorias específicas. A consultoria que a empresa vai fazer para a gente é para um grupo, não é para a sua empresa. É óbvio que ela vai olhar para o portfólio da sua empresa, mas a gente está fazendo um projeto de grupo de empresas e não individual. Então, mas eu tenho essa demanda, essa é aquela, nananã. Não é o caso. Aí você pode fazer a contratação da empresa de consultoria à parte, tá? Aspectos regulatórios, então a sua empresa precisa já estar preparada para atender o FDA americano, já ter o cadastro do FDA, né? Ou seja, empresas que nunca exportaram para os Estados Unidos podem participar? Podem, desde que elas tenham essas, né, pré-requisitos, né? Já saibam os seus o nutritional facts da sua embalagem, já tenha todo o conhecimento necessário do regulatório, adaptado já para a embalagem, etc., e já tem o cadastro no FDA. Tendo isso, pode participar, tá? Naturalmente, né, aqueles que vão se beneficiar mais dessa iniciativa são aqueles que estão mais preparados. Então, as empresas já exportadoras, elas já estão em vantagem, inclusive porque é um questionamento feito pelo convidado que vai receber a caixa, né? Essa empresa já atua no mercado americano, ela já tem um distribuidor local, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Então, né, para a gente, obviamente, ter um grupo robusto e significativo para poder atender aí, né, todo o plano de trabalho dessa ação. Por isso que ela começa, como eu falei, junho, julho e vai até a feira, tá? Porque ali na feira é a concretização, ou seja, vai ser uma forma da gente solicitar que aqueles varejistas que a gente mandou o material, que a gente esteve em contato, estejam presentes lá na feira para fechar negócios, eventualmente, tá? Enfim, então todos os materiais à parte, né? Envio de amostras que a gente tem que fazer para a elaboração da caixa, certificações privadas, tradução dos materiais de vocês, individual da sua empresa, né? Elaboração de mockup, tradução, intérprete para a sua empresa especificamente, a gente não está contemplando neste valor de investimento. Bom, das ações é isso. Alguma dúvida? Eu só peço mais 5 minutinhos para encerrar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo certo. Tudo bem. Tá bom. Tem 20 pessoas aí remanescentes, guerreiras. Obrigado, pessoal. Bom, nós teremos uma nova marca do projeto setorial, tá? Em breve, todos vocês vão saber aí, que a gente chama de Nation Brand, né? A nossa marca do projeto setorial. A Bimap International, que vocês estão vendo aqui, vai ser alterada, tá? Nós não utilizaremos mais essa marca para as nossas ações do projeto setorial, passaremos a ter uma nova marca, tá? Isso tem em vista, primeiro, uma demanda da própria Apex. Segundo, porque nós estamos atendendo vários grupos de produtos que não estão representados pela Abimap. E terceiro, por uma questão até estratégica do projeto, né? A gente tem aí exemplos de outras associações, outros setores com marcas, né, mais estruturadas e não, né, uma reprodução literal da associação, né, para o ambiente internacional. Então, 10 anos que a gente está com a BIMAP International, chegou o momento da gente fazer essa revisão da marca setorial, tá? Então, a ideia é que logo, logo, a gente já está na fase de conclusão. Como a gente tem as feiras aqui do mês de setembro, provavelmente outubro ou novembro a gente vai fazer esse lançamento. E aí a gente não está lá no calendário, porque a gente depende aí da consultoria
só para vocês saberem, quem está fazendo, né, a nossa nova marca setorial é a GAD, que é a empresa que fez a nossa marca do Happy Goods, né, no passado. Então, para aqueles que conheceram Happy Goods Baked in Brasil, a GAD é que está elaborando a nossa nova marca, né? Inclusive utilizou o conhecimento passado, né, para revisar. E aí, o comitê gestor do projeto é que está mais acompanhando essa dinâmica da construção da marca. E vocês foram provocados, né? Eu mandei formulário para vocês preencherem, né? Dando ideias, insights sobre como que vocês veem os serviços e a marca do projeto setorial. Então, tudo isso foi levado em consideração para a gente fazer a revisão da nossa marca do projeto. Bom, isso vai impactar no nosso site do projeto, então aconselho todos a entrarem no site, porque tem informações de todas as empresas do projeto. A gente construiu revisamos o site, relançamos o site com informações de cada um de vocês. Então, eu já fiz essa provocação por WhatsApp, por e-mail. Talvez muitos de vocês nem naveguem nesse site, mas acho importante vocês darem uma paradinha em algum momento e navegar no site abmap.com.br/international para vocês terem noção do que está colocado lá da sua empresa, tá? E a gente vai fazer esse trabalho de revisão do conteúdo na hora que a gente for fazer o relançamento da marca, né? O lançamento da nova marca, tá? E aí, lembrando, a gente tem as redes sociais do projeto, tá? Se vocês não acompanham, por favor, né, acompanhem, porque lá a gente posta muita coisa, é um trabalho árduo, né, que a gente tem aí a equipe da Maestrices coordenando, que é a nossa comunicação internacional, né? Então, no LinkedIn, Instagram, Facebook, e a gente tem aí o canal do YouTube do projeto, tá? E aí, lembrando, né, eu faço um asterisco, né, mercados tradicionais, por quê? E aí, de novo, o parênteses que eu fiz da China, né? A China não tem acesso a todas essas redes sociais, né, com as restrições da internet por lá, então, por isso a gente vai fazer um trabalho à parte aí para a China. Alguém quer falar? Não sei se alguém abriu o áudio. Não? Bem? Bom, a Bimap International. Rê, você quer falar um pouquinho? Não sei se você consegue. Do Bimap Pode ser, International. Rô. Então, tá bom. É, eu estou vendo aqui, tem um monte de mulher do projeto online, né? A gente está aí Uhum. com o programa BIMAP International para mulheres, com diversas atividades, workshop, trilha de conhecimento, workshops com as parceiras que a gente tem aí em diversos países também. E está acontecendo já, e a gente está acompanhando aqui quem são, as mulheres gestoras, empreendedoras, empresárias que estão participando. Então, a gente já está avaliando a participação, porque elas vão ter isenção nas atividades do ano que vem, né? Elas não pagarão para participar das rodadas de negócio. Provavelmente vai ser só na Natural Tech, mas se tiver na Aquas também. Então, a gente está mapeando isso. Pode passar para o próximo, Rô. E o evento de parceria, uma parceria com o CCX, né? Que é o Conselho Brasileiro de Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras. O CCX tem parceria, tem como associados diversas trades em comerciais e exportadoras. Então, as mulheres que estão iniciando e ainda não têm um departamento de exportação na empresa, a gente vai fazer uma rodada de negócios entre a Bimap e CCX para que conheçam essas empresas também que pode auxiliar na exportação e fazer firmar em parcerias, né? A gente tem algumas aqui online. Eu vi o Vitor Melão, ele é homem, mas é uma trading. Acho que eu vi a Elaine estava aqui online também. Então, surgem diversas parcerias, né, nessas rodadas. E a outra com a Transnational Foods, que vai ser para atuação de marcas próprias nos Estados Unidos. É outra parceira também, a Elo Helene, então a gente também vai fazer uma rodada focada em marca própria para os Estados Unidos, com as mulheres do programa ABMAP International para Mulheres. Então elas já estão aí participando e carimbando para ter a isenção nesses dois eventos também que vão acontecer aí no próximo ano, em 2025. Acho Isso. que do ABMAP é isso, né, Rô? De ações. Isso, Já perfeito. Então a gente já volta às destacou ações aqui. para todos. É,
A gente já destacou aqui, né, todas as atividades, né, tem sido uma agenda bem completa e complexa também, né, mas espero que as executivas estejam aproveitando. Bom, coloquei aqui, né, atividades suspensas. A gente tinha um trabalho executado em parceria com a BMJ, com foco em facilitação de negócios. E aí eu coloquei, né, suspensas mesmo, porque a gente teria que ter um investimento alto, de contrapartida do projeto. Eu conversei com algumas empresas individualmente, principalmente as integrantes do comitê gestor, e assim, a gente não vai ter adesão financeira suficiente, né, para a gente poder custear essas iniciativas, né? Porque é um investimento alto, né? Eu acho que a gente teve um trabalho muito bacana que foi executado entre 2022 e 2024, né, começo desse ano, né, com muitos aprendizados, né? Eu acho que foi bem frutífero, né? E acredito que a gente tem aprendizados que seguem conosco, né? Mas que, assim, tudo aquilo que vocês quiserem demandar nessa temática, vocês passam, e aí pode passar diretamente para mim, sobre, né, questões técnicas, barreiras que surgiram, etc. A gente vai tentar conciliar, de acordo com, né, as possibilidades de tempo, de dedicação, para poder dar andamento a essas temáticas, tá? Mas, né, naturalmente, a gente não vai ter um foco, uma prioridade nessa agenda. Bom, e aí, por fim, só lembrar, né, que a gente tem um sistema de BI com dados de importação, exportação do Brasil, importação de alguns países do mundo, relação de potenciais compradores, né, o sistema de BI do projeto exportação, né, que é o sistema de BI exportação, mercado externo, está dentro do portal do associado, tá? Então, esse é um tema específico para o associado, e aí os grupos de produtos que estão, né, contemplados os NCM, os códigos levam em consideração os produtos das empresas. Então, meu produto não está lá. É só pedir para a gente vai inserir o NCM relativo à sua empresa para que você possa usufruir, né? Assim, aí, ó, uma simulação, né, de tudo que está disponível. Então, isso facilita muito para quem quer fazer reunião para a diretoria, para mostrar desempenho. E aí, lembrando, né? As estatísticas que estão aqui são de fontes públicas, né? Quando eu falo de estatística, a gente está falando só de dados públicos, tá? Que aí, no caso, é o Comextat, né, do Brasil, e a gente também utiliza o Trade Map do ITC, tá? Então, o que é bacana é que é de fácil visualização e são os grupos de produtos que a gente trabalha no projeto, né? Por isso que facilita, né, o manuseio e o acompanhamento, porque a atualização dos dados, principalmente quando a gente fala de exportação e importação do Brasil, é mensal, tá? E aí, no caso dos dados mundo, aí a gente faz a atualização anual, levando em consideração que a gente não faz mês a mês esse acompanhamento, tá? É isso. Vocês já têm contatos de Rodrigo Iglesias e Dona Renata Boys, né? Mas tá aí para vocês. Espero que tenha sido frutífero, para que vocês possam fazer as tomadas de decisão, para as ações do ano que vem. Alguma dúvida, alguma inquietação, alguma coisa que vocês gostariam de ter visto, né, no calendário que não está e que vocês queiram se manifestar? Tudo bem? Tudo certo? O Dona Ok. Renata Góes foi de matar, né? Dona Renata Góes, já preparando a mala para ir para America Food and Beverage, né? Miami. Bom, pessoal, então, de novo, essa gravação ela vai ficar disponível depois para todos que quiserem rever. Aqui que o Rodrigo falou mesmo, aqui foi aquela informação, aí vocês vão para o ponto que vocês quiserem da minha apresentação. A gente vai colocar no YouTube para vocês poderem acessar novamente e até para vocês poderem compartilhar, eventualmente, com diretoria da empresa, etc., né? Para essa tomada de decisão. Gente, não percam os prazos. 1º de novembro, então vocês vão ter aí parte do mês de setembro, todo mês de outubro. Eu vou para Cial Paris. Aproveita que você vai estar lá na Cial Paris, já conversa com o chefe e fala para ele das ações do projeto da Abimap, entendeu? Então,
aproveitar esses momentos que vocês têm com diretoria, com tomadores de decisão, né, com o pessoal da área do financeiro, do orçamento, para que vocês possam não perder os prazos, tá bom? E a gente já, ainda essa semana, vai enviar para vocês, né, o formulário do Google para que vocês possam iniciar o preenchimento e manifestar o interesse nas nações do projeto. Ok? Super obrigado, pessoal. Boa semana ainda, né? E ficamos à disposição para qualquer dúvida. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau, tchau, tchau. Obrigada, Tchau, parabéns. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.